Foi em janeiro do ano passado, quase a terminar uma visita oficial ao nosso país, que o Presidente da República de Cabo Verde, Aristides Pereira, convidou o Presidente Ramalho Eanes a deslocar-se oficialmente ao território cabo-verdiano. A presença de Aristides Pereira em Portugal, além de ter contribuído fortemente para a solidificação das relações entre os dois países, revelou outro aspecto importante. Demonstrou de forma exemplar a total ausência de traumatismos nas ligações entre o país, antigo colonizador, e o ex-colonizado. Aliás, os termos do convite, então feito por Aristides Pereira, não deixavam margem para dúvidas. Eu queria expressar aqui toda a satisfação que nós levamos desta visita, cujos resultados, não exageramos dizendo que ultrapassaram as nossas perspectivas. Portanto, é com este mesmo espírito que eu queria aqui, da maneira solene, convidar o Presidente Ramalho Eanes a efetuar uma visita oficial em Cabo Verde, para que o povo cabo-verdiano também tenha oportunidade de demonstrar toda essa verdade que agora nos foi aqui confirmada pelo povo português através de diversas camadas da sua população. Quando, o ano passado, fizeram o balanço da cooperação desenvolvida, Ramalho Eanes e Aristides Pereira verificaram os bons resultados obtidos em setores como a educação, formação profissional e comunicações. Depois dos encontros de Lisboa, a cooperação luso-cabo-verdiana foi alargada. Traduziu-se na assinatura de acordos sobre comunicação social e função pública e de protocolos que abrangem os setores científico, técnico e cultural. Ficou também estabelecido o acesso de cabo-verdianos aos centros portugueses de formação. São quase 45 mil os cabo-verdianos que aqui vivem e trabalham, nem sempre nas melhores condições. Todavia, as excelentes relações existentes entre os dois países podem permitir superar a situação. Exatamente em janeiro do ano passado, o próprio Presidente da República, General Ramalho Eanes, sublinhava a fraterna relação luso-cabo-verdiana. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, foi fundado por Amílcar Cabral em 1956. Propunha-se unir os povos da Guiné e Cabo Verde contra o inimigo comum, o colonialismo. É praticamente votado ao abandono durante quase 50 anos pelo governo de Lisboa, o arquipélago cabo-verdiano constituiu, porém, durante a guerra, importante escala aérea e marítima. Hoje, continua a ser um alvo cobiçado pela sua posição geoestratégica. Contudo, o governo de Cabo Verde tem acentuado a sua posição de não alinhamento. Para além disso, adota os princípios das Nações Unidas quanto à defesa dos países pobres e a participação na Organização de Unidade Africana, OUA. Os dirigentes cabo-verdianos têm reafirmado o desejo de cooperar com todos os países do mundo. A única exigência que fazem é que isso se processe sem condições. Devemos aproveitar-nos da cooperação para nos libertarmos da cooperação, ouve dizer-se em Cabo Verde. O arquipélago, todavia, enfrentou grandes dificuldades de reconstrução nacional, desde a proclamação da independência em 1975. Na economia, na agricultura, na pesca, na indústria, primava a ausência de infraestruturas. As secas prolongadas causavam prejuízos incalculáveis. Durante quase 10 anos consecutivos não choveu, o que só se verificou em 1978. Apesar de tudo, o governo meteu ombros à tarefa de reestruturação económica, social, cultural e administrativa. Promoveu um programa de urgência que empregou cerca de 17 mil pessoas. Construíram-se diques, substituíram-se as culturas pluviais por culturas irrigadas, extraindo água do subsolo, plantaram-se milhares de árvores. Portugal contribuiu com subsídios da ordem dos 12 milhões de dólares, não reembolsáveis, acudindo à situação de emergência, proclamada inclusivamente pelas Nações Unidas em 1975. Foram então experimentadas no arquipélago novas formas de energia, a energia eólica e a energia solar, entre outras. Para este ano, o Plano de Desenvolvimento do país propõe novas iniciativas e o alargamento da obra já realizada.
De salientar a construção de habitações económicas e centros de saúde, incremento da indústria, formação de empresas de compra e produção de medicamentos, apoio ao setor portuário e das pescas. Cabo Verde possui o melhor porto africano no Atlântico. É o Porto Grande e fica na cidade da Praia, na ilha de São Vicente. Por isso, será importante a construção do estaleiro naval de São Vicente, que irá criar, para além do mais, cerca de 15 mil postos de trabalho. Mas, igualmente, a refinaria de petróleo e a indústria do cimento constituem dois projetos de assinalável dimensão. Atualmente, ainda é a agricultura a principal atividade dos cabo-verdianos, pertencendo ao Estado as maiores propriedades. O café pode considerar-se mesmo uma das principais exportações, juntamente com o sal e as pescas. Nas tarefas de reconstrução nacional participam as próprias Forças Armadas que nasceram na clandestinidade. Muitos soldados recebem a sua instrução política e militar no que foi, noutros tempos, o campo de concentração do Tarrafal. Ali morreram muitos dos que se empenharam em combater a ditadura salazarista. Do original Campo da Morte, criado em 1936 por decreto do Governo de Lisboa, já pouco resta, tais as transformações que sofreu desde a independência de Cabo Verde. Depois de 519 anos de subjugação, a independência foi proclamada em 5 de julho de 1975. Mas o povo cabo-verdiano nunca perdeu as suas raízes e a sua cultura própria. Amílcar Cabral, assassinado em 1973, deixou escrito que a cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas das suas manifestações, é um elemento essencial da história de um povo. E é bom não esquecer, a história do povo cabo-verdiano está irrefutavelmente ligada à história dos portugueses. A visita que vou iniciar insere-se com naturalidade no esquema de relações, sob muitos aspectos exemplares, que Portugal Democrático pôde estabelecer, logo depois de abril, com a República de Cabo Verde e com a República da Guiné-Bissau, os dois países da África mais diretamente tributários da visão humanista do grande líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Portugal nunca escondeu que, ao privilegiar relações com a República de Cabo Verde e, em geral, com os países dos quais a língua portuguesa é património comum, valoriza um dos fatores essenciais à sua ação externa e, em particular, ao seu processo de adesão à CEE. Sempre temos considerado que a completa integração de Portugal na Europa estreita as nossas ligações com os povos de outros continentes. Consideramos até que temos uma função específica na aproximação euro-africana. Vou encontrar-me de novo com um dos líderes que, pelo seu conhecimento do povo português e pela sua inteligência dos condicionalismos globais, mais contribuíram para eliminar os obstáculos ao correto entendimento entre Portugal e os novos Estados africanos. Graças à sua esclarecida condução política, o Presidente Aristides Pereira exerceu um papel histórico na nova fase de relação do nosso país com Cabo Verde e, por reflexo do seu prestígio internacional e da exemplaridade do relacionamento encetado entre Portugal e todas as suas antigas colónias. A moderação e o pragmatismo do Presidente Aristides Pereira inscrevem-se entre os fatores mais decisivos da renascida fraternidade entre portugueses e cabo-verdianos. Só por si, este cometimento marca a dimensão de um estadista. Mas a consolidação e o desenvolvimento da obra de reaproximação entre Portugal e Cabo Verde exige um esforço continuado e sistemático. Tem de traduzir-se na constante ampliação do conhecimento entre os dois povos e no sucessivo alargamento das áreas de cooperação de interesse recíproco. Estou convencido de que a visita que vou fazer a Cabo Verde, a convite do Presidente Aristides Pereira, pode contribuir para a consecução desses objetivos. Considero-a, por isso mesmo, um serviço útil a Portugal e a Cabo Verde e, principalmente, um ato necessário para que as relações entre os dois povos e os dois países possam atingir mais depressa a dimensão extraordinária que a fraternidade permite e que a convivência mútua recomenda. Muito obrigado.
O acordo de pescas que será assinado depois de amanhã entre Portugal e Cabo Verde será possivelmente o mais importante em termos práticos entre os vários documentos a rubricar. Isto porque os benefícios da sua aplicação concreta se alargam aos dois países. Para Cabo Verde, terá reflexos importantes na débil economia do país, já que os mares do arquipélago são ricos de peixe, mas só com a indústria pesqueira implementada e a funcionar corretamente se poderão obter resultados positivos. Em relação a Portugal, o acordo significa, também em termos práticos, a possibilidade do nosso país estender as suas zonas de captura e, ao mesmo tempo, possuir aqui um entreposto privilegiado. Outros aspectos, porém, são contemplados no acordo. Frequência por cabo-verdianos das escolas de pesca em Portugal, como aliás já acontece. Cooperação no domínio da investigação. Instalação, neste arquipélago, de uma empresa mista, a Interpesca, constituída por capitais de Cabo Verde, de Portugal e de uma firma norte-americana a constituir. Este acordo de pescas, tal como outros que temos referido, em pormenor, serão assinados no próximo domingo pelos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países. Todavia, para além disso, Freitas do Amaral e Abílio Duarte têm mantido constantes conversações. Durante os encontros está a ser abordada, nomeadamente, a política externa de Portugal e a política externa de Cabo Verde. As reuniões decorrem de forma muito positiva e Freitas do Amaral convidou já Abílio Duarte a visitar o nosso país. Por outro lado, é visível o propósito de alargamento da cooperação luso-cabo-verdiana, mas o alargamento iria mais longe. Os presidentes Ramalhianos e Aristides Pereira gostariam que a cooperação fosse extensiva a outros países, quer africanos de expressão portuguesa, quer aos países da Comunidade Económica Europeia. Ramalhianos e Aristides Pereira têm também trocado informações sobre a situação interna nos respectivos países. No campo da política internacional, parecem convergir nas posições sobre o Médio Oriente, África Austral e Namíbia. Em Cabo Verde, António Santos, da cidade da Praia, para o Telejornal. Assolada por secas prolongadas, formado por terras quase improdutivas de origem vulcânica, fustigada por vento forte, com visível falta de recursos, Cabo Verde terá, talvez, na cooperação e auxílio internacionais, a base do seu futuro. Se, por exemplo, o equipamento técnico-militar vem da União Soviética e o milho dos Estados Unidos, é com Portugal que os cabo-verdianos estão mais interessados em ter cooperação. Naturais do arquipélago, com quem temos falado demoradamente, reafirmam a par e passo a sua amizade ao povo português. Apesar da língua utilizada ser o crioulo, escreve-se, pensa-se e ensina-se em português. Todavia, um outro país da língua portuguesa, o Brasil, não perde tempo e parece ter planos concretos para Cabo Verde. Não falamos propriamente do facto dos brasileiros quererem oferecer a este país um grande estádio de futebol, mas de um projeto mais ambicioso. O Brasil estaria interessado em promover nestas ilhas inóspitas a criação de uma espécie de zona franca que funcionasse como entreposto para o grande mercado de África. Esta ideia, segundo alguns políticos locais, poderia até constituir uma das soluções para a sobrevivência económica de Cabo Verde. Contudo, as preferências de cooperação vão para Portugal e os cabo-verdianos depositam grandes esperanças nas conversações com IANS e nos acordos a assinar durante a visita. Mas estas são questões que se aprendem naturalmente com a política africana de Portugal, um dos pontos importantes das discussões que Ramalhianos terá com Aristides Pereira. Em Cabo Verde, António Santos, da cidade da Praia, para o Telejornal.